Olá, tudo bem com vocês? Estou muito nervoso, então considerem apenas o que eu disser e não os tiques que eu der durante a conversa, ok? Muito bem. Sou formado em comunicação e eu gosto muito de música e de contar histórias e ouvir histórias. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como é colocar ideias em prática usando um pouco música. Usando um pouco alguns momentos da minha própria vida, porque eu acho que a gente só vai colocando coisas em prática quando a gente vai conectando essas coisas no decorrer da própria vida. Não sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, sou do norte de Minas Gerais, Salinas, uma cidade chamada Salinas, e eu acho que desde criança eu sempre quis mudar o mundo, desde que eu me lembro por gente, ou até um pouquinho antes disso talvez. E aí, no decorrer desse processo todo, eu descobri recentemente que eu não quero mais mudar o mundo. Que não faz mais sentido para mim, pelo menos essa expressão. Eu quero impactar as pessoas e ser impactado por elas. Mesmo porque o mundo dos nossos sonhos é muito diferente para mim, para vocês, etc e tal. Quando eu falo impactar pessoas, você traz o seu melhor mundo, eu trago o meu melhor mundo e a gente constrói o melhor mundo individual para cada um. Então, com relação a isso, e tem uma coisa super importante, que durante todo o tempo em que eu participei de diversos projetos de transformação da realidade, eu sempre fiz uma série de coisas, mas eu nunca lavei o prato da minha própria casa. Era a minha mãe sempre que cuidava disso. E aí, quando foi em meados do ano passado, eu achei muito interessante o quanto eu estava sendo demagogo até um certo ponto de fazer uma série de coisas lá fora e de deixar que a minha própria mãe lavasse o prato, o meu prato, que eu sujei dentro da minha casa. A partir disso, surgiu uma série de reflexões exatamente sobre isso. É mudar o mundo mesmo ou é impactar pessoas? Porque se eu lavar, as outras pessoas também vão lavar os seus pratos. E aí vai sobrar talvez ali só um pouquinho no final do dia. Então é um pouco essa explicação, por isso essa conversa. Vou contar história para vocês, então vou contar uma série de histórias. E vou usar músicas, como eu disse para vocês. A primeira vez que eu gostei de alguém na minha vida, que eu me lembre, que eu gostei muito mesmo, eu tinha 10 anos de idade, e o nome da menina era Carla. Carla era a coisa mais linda desse universo inteiro. Ela era muito fofa. A gente estudava junto durante 2 anos. E quando eu descobri que eu vinha embora para São Paulo, na noite anterior de vir embora, a Carla passou na rua da minha casa, um dia antes, na rua da minha casa, e veio me dar tchau. Achei aquilo incrível. E aí o meu primo estava do meu lado e ele falou assim: cara, agora é a hora de você falar para ela que você gosta dela. E eu não disse, eu não falei para ela que eu gostava dela. Não falei. E aí a minha casa era bem na esquina, eu me lembro claramente, se vocês estivessem no meu lugar, talvez vocês conseguissem visualizar também, ela se virando na esquina, ela deu tchau, se virou e foi embora. Eu passei o resto da minha vida me perguntando, se eu tivesse dito para ela, com 10 anos de idade, o que teria acontecido? Bom, eu falei que eu vou contar uma série de histórias para explicar o porquê que eu cheguei até aqui. Com a Carla eu aprendi que a gente precisa fazer. Vai lá e faz. Você não sabe qual é o resultado? Por que eu não disse para ela? Por que eu não falei para ela? A segunda história é sobre quando a minha família chegou em Minas Gerais, foi morar num lugar chamado Vespasiano. Era uma casa super pequenininha, super difícil, etc e tal. E eu me lembro de um dia em que estava super assim, a gente estava passando por uma situação super complexa e tal, a nossa família, 4 pessoas, etc e tal. E eu me lembro de uma cena do meu pai jantando assim na porta de casa, tipo, jantando, comendo e ouvindo a Voz do Brasil. E eu me perguntei, cara, nessa situação que a gente está, por que eles estão ouvindo a Voz do Brasil? Tipo, o que esses caras estão fazendo lá do outro lado é importante para a gente aqui. A gente precisa saber o que a gente vai comer amanhã. Isso que é importante. Com a Voz do Brasil eu descobri que informação é poder. Quanto mais você sabe, mais livre você é. A terceira história, tinha uma novela chamada Rei do Gado, e tinha um senador chamado Senador Caxias, que era o Carlos Vereza que fazia esse personagem. Tem uma cena que eu nunca me esqueço, quando ele aparece no Senado, fazendo um discurso a favor de um determinado tema, e a imagem está fechada no rosto dele, e a imagem vai abrindo, e não tem absolutamente ninguém o ouvindo falar. Ninguém. É só ele. Mais nada. O que aconteceu? Essa cena ficou na minha cabeça, eu fiquei prestando atenção e me perguntando assim, o que faz com que as pessoas digam coisas que são importantes para ela e que elas acreditam, mesmo que ninguém esteja ouvindo?
Qual é essa energia que me move para fazer isso? Essas são as 3 histórias. Sobre descobrir que a turma do fundão sabia viver. Quando eu fui para a escola, as primeiras vezes que eu fui para a escola, eu achei aquilo um porre, muito chato. Eu chorava todo dia. Queria a minha família, era bem mais divertido. E eu sempre fiquei na primeira ou na segunda fileira da cadeira. Sempre foi assim. Até que um dia eu descobri que a turma do fundão era bem mais divertida. Quando eu descobri que a turma do fundão era bem mais divertida, que ela aprendia de uma outra forma, que não era a minha forma, mas também aprendia, eu fui para a turma do fundão. Porque eu me divertia. E foi então que eu conheci o Projeto Arrastão, uma organização que me mudou completamente a minha vida, porque lá era todo mundo turma do fundão. E todo mundo se divertia e aprendia muita coisa legal. Em 2009, eu participei de um programa chamado Guerreiros Sem Armas, que foi o segundo ponto de mudança na minha vida. Quando eu descobri que, além de ser do turma do fundão, a gente pode fazer as coisas de forma prazerosa, divertida. Foi quando eu conheci uma pessoa chamada Emílio, que é um ser incrível, e que ele me deu uma foto do Barack Obama, que até então eu não conhecia, nem sabia quem era Barack Obama, e eu descobri que ele tinha dito numa das palestras dele exatamente essa frase. E aí eu descobri que nós somos as pessoas que nós esperamos. Não adianta ficar delegando poder. Vai lá e faz. Conecta. De novo. Essa é uma outra história. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Quando eu voltei, eu comecei a pensar... Quando eu voltei do Guerreiro Sem Armas, eu comecei a pensar seriamente em todas as coisas que eu estava vivendo. Tudo. Absolutamente tudo. A turma do fundão, a Carla, lá no passado, ter vindo para São Paulo. Todas essas coisas. E todas essas coisas começaram a fazer muito sentido para mim. E aí eu vi essa frase do Steve Jobs, que você não pode conectar os pontos olhando para frente, é sempre para trás. E todas essas histórias que eu estou contando para vocês me ensinaram alguma coisa que de alguma forma fez com que eu seja o que eu sou hoje e o trabalho que eu faço hoje dentro do Escola de Notícias. O Dimas, um amigo muito querido, uma vez a gente estava conversando e ele falou: já parou para pensar que a pergunta é um convite para o outro existir? Eu falei: nossa, nunca tinha pensado nisso. Quando eu pergunto uma coisa para você, você passa a existir para mim, porque você começa a dialogar comigo. Gente, que sacada genial! E se a gente começasse a transformar isso num projeto, numa coisa gigante, que convidasse todo mundo a existir, fazendo perguntas para ela? E a pergunta é: como a comunicação impulsiona movimentos de transformação no mundo? Não como ela conta boas histórias, mas como ela impulsiona movimentos de transformação no mundo. Foi aí que surgiu o Escola de Notícias. O Escola de Notícias é uma organização que oferece produtos e serviços em comunicação, mobilização comunitária e formação de público, e reinveste parte desses recursos numa escola de comunicação comunitária que vai conectar escolas públicas, universidades e a própria comunidade para descobrir como a comunicação impulsiona movimentos de transformação. Não como ela conta boas histórias, como ela cria movimento. É isso que nos interessa. E a gente acredita numa comunicação, que a comunicação só é comunicação de fato quando ela cumpre esses 3 papéis. Quando ela informa, conta alguma coisa que seja realmente significativa e que te dê algum tipo de poder. Quando ela te inspira, quando aquilo que eu te contei é conectado com você com alguma coisa que faz muito sentido. Tipo a Carla, lá quando eu tinha 10 anos, sabe? E quando ela mobiliza, ou seja, quando ela convida você a fazer qualquer tipo de movimento. É isso que a gente quer. Criar movimento através da comunicação. A Escola de Notícias existe há 2 anos, 2 meses. Nós já fizemos 30 projetos diferentes, cerca de 600 pessoas já impactadas. E o nosso sonho é que, a partir do momento que a gente se constitui legalmente, a gente esteja em 5 anos em 5 estados diferentes. E depois que a gente seja demitido pelas pessoas que a gente vai formar. É isso. A gente existe para ser demitido, essa é a ideia. Sobre amor e desapego, eu acho que é bem isso. Não sei se eu estou conseguindo ser claro das conexões, dos pontos. É que quando eu imaginei e fiquei sonhando em 2006 o Escola de Notícias, eu nunca me imaginei durante algum tempo ficando dentro da Escola de Notícias. A gente sempre brinca com isso. O Escola de Notícias existe para formar uma série de pessoas que daqui a 5, 10 anos vão falar assim: então, gente, agora já deu para vocês, vamos fazer outra coisa da vida, que deixa com a gente, que a gente vai fazer. A gente vai continuar a história, né?
E eu acho que quando a gente ama realmente alguma coisa ou alguém, o desapego faz parte do processo de amor. É isso. Se não sufoca, aperta, já pensou? E eu penso sinceramente que se a Escola de Notícias existir daqui a 80 anos, fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar, alguma coisa está muito errada. Ou a gente está sendo bem incompetente por não conseguir resolver os problemas, ou então a gente não está percebendo que as demandas são completamente diferentes e a gente ainda não sacou e continua fechado no amor que a gente tem a causa. Não, é isso que eu quero fazer, foi sempre isso que eu sonhei. E aí a gente se fecha no nosso amor e não consegue olhar para o lado e não consegue saber que as coisas mudaram. Que inclusive a gente mesmo pode não fazer mais sentido para aquela organização. A última história que eu quero contar para vocês é dessa princesa linda, que é a Lara. No final do ano, mais uma vez, uma história que vai ser conectada. No final do ano nós estávamos todos juntos e a gente estava no final do ano, Réveillon, essa coisa toda. A Lara, a gente estava no carro, voltando, todo mundo, trânsito pesado, aquela coisa toda. E assim, sabe, quando você está muito nervoso, falando, meu, precisa chegar logo em casa, etc e tal. E nós estávamos no carro com a Lara. Ela tem 2 anos. E a Lara, do nada, quando estava todo mundo assim meio nervoso, a Lara falou assim, ai, como eu sou feliz. Vocês têm noção do que significa isso? Ela quebrou a gente. Ela quebrou. Tipo, não me importa se tá tudo, se tá trânsito. Meu, eu sou feliz, eu quero dizer isso para as pessoas. Então, acho que a provocação é essa, o convite é esse. Se a gente conseguisse conectar esses pontos mais e criar coisas, criar movimentos, e a gente, acho que isso depende muito do quanto a gente tem a capacidade de se colocar no lugar da Lara e falar assim, com isso eu sou feliz. Mas eu não te perguntei. Não, só quero dizer. Eu sou muito feliz com o que eu faço. E quando a gente começar a fazer isso, aí sim a gente vai começar a pegar conscientemente pra gente o que de fato torna a gente feliz. O que realmente é significativo pra gente. Porque daqui a 5 anos pode não ser mais. Então, só gostaria de deixar esse convite, assim. Siga o exemplo dessa princesa linda e também filósofa nas horas vagas, Lara, que disse, ai, como eu sou feliz, e vamos começar a falar um pouco mais isso, né? Durante o nosso cotidiano. Acho que isso é poesia também, a gente começa a poetizar a nossa vida. Só queria fechar falando uma coisa, espero que tenha feito sentido as conexões que eu fui fazendo, o quanto as coisas que eu fui vivendo e aprendendo culminaram num projeto que trabalha a comunicação para impulsionar mudanças, tipo, sabe? E eu só quero fechar dizendo uma coisa, que eu estou muitíssimo feliz de estar aqui, apesar de estar muito nervoso, e que é muito, muito bom ver que as pessoas estão compartilhando ideias e que tem pessoas muito queridas e muito especiais aqui. Estou muito, muito feliz mesmo com isso. E eu jurei para mim mesmo que eu não queria ver mais ninguém dobrando a esquina sem que eu dissesse para as pessoas o quanto elas são importantes para mim, o quanto eu reconhecesse isso. Então, apesar de que tem muita gente querida, muita gente amada aqui, tem uma pessoa que é muito importante para mim que não está aqui hoje porque ela está fazendo coisas que são importantes para a vida dela. Eu não vou falar o nome, mas eu só gostaria que você... E ela vai saber disso, só gostaria que ela soubesse, porque eu não quero que ela também vire a esquina da minha vida sem saber disso. Só que agora eu não estou falando para ela, estou falando para todo mundo para ficar pelo resto da vida aí guardado. Tá bom? É isso. Fim.